É o Evangelho de João, capítulo 20. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida ou removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e abaixou-se e viu os lenços de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lenços. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lenços mais, debaixo, em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi posto, uma à cabeceira e a outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procura? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseram e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai, para o vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciou aos discípulos: viu o Senhor e contava-lhe, dissera essas coisas. Diga glória a Deus e glorifica Jesus através dessa palavra. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo a Páscoa e esse momento, essa mensagem ela traz a total garantia, evidência e comprovação da ressurreição de Jesus. Só que o que me chama a atenção no texto, coisas específicas. Por exemplo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ter com ele. Foi até o sepulcro. As pessoas, elas têm muitas dificuldades para dar crédito. Essa é a questão. Mas Maria Madalena, ela não só deu crédito, mas ela fez com que a fé dela trazesse aquele crédito. Ela foi até o sepulcro no 3º dia. Não é coincidência. Sabe por que ela foi ao 3º dia, pessoal? Porque Jesus já tinha falado que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Maria Madalena, ela faz algo que ninguém fez. Ela se preocupa com coisa que muitos não estavam preocupados. Ela foi até o sepulcro. E às vezes
nós nos detenhamos, nós nos barramos, nós se retenhamos de não fazer aquilo que Jesus manda nós fazer, ou de crer naquilo que Jesus manda nós crer. Essa mulher, Maria Madalena, a vida que ela teve foi uma vida tão rejeitada, discriminada, uma mulher tão criticada. Mas a Bíblia relata que Jesus expulsou dessa mulher 7 demônios. Essa mulher, para muitos que estavam ali, achava que era impossível a glória ser primeiramente com ela. Porque as pessoas, elas querem motivo para criticar. As pessoas querem achar alguma coisa para falar para você. Você não pode. Quem é você? Olha quem foi que você era. Olha o que você fez. Olha o que você fazia. As pessoas querem motivo para poder apontar o dedo para você e dizer: você não vai conseguir. Só que Maria Madalena, ela não se importou com o que as pessoas pensavam ou com o que as pessoas achavam dela. Ela fez o que deveria ser feito. Ela foi até o sepulcro porque ela sabia que o Senhor dela ia ressuscitar. E quando você faz, muitas das vezes você não vai achar ninguém para te apoiar. Muitas das vezes você não vai achar ninguém para te acompanhar. Não havia só Maria Madalena ali. Havia outras mulheres, havia os apóstolos, mas ninguém acompanhou ela. Sabe por quê, meu amado? Porque vai ter coisas na tua vida que é só você e Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que ela, chegando ao sepulcro, ela viu que a pedra estava removida. Você sabe o que ela fez? Ela correu e foi chamar os outros 2. Ela foi chamar mais pessoas. Sabe por quê? Porque ela não foi em busca de outras pessoas. Ela não foi em busca de sair se escandalizando, de entrar, não. Ela queria pessoas para poder testemunhar, meio que uma sabedoria da parte dela. Porque era necessário que as pessoas tivessem total credibilidade o que ela ia falar após aquele ocorrido. Ela precisava de comprovação, precisava de testemunhas. E a Bíblia diz que no primeiro dia, que seria o domingo, ela vai de manhã até o sepulcro. E quando ela vai ali, que encontra aquela pedra removida, ela volta. E quando ela volta, ela vai chamar Pedro. Ela fala com Simão. A primeira pessoa que ela vai contatar é Simão. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Sabe por quê? Porque Simão Pedro, ele carrega uma responsabilidade que ele teve dificuldade para assumir o seu papel ou sua responsabilidade. Ele teve dificuldade para assumir a responsabilidade. A Bíblia diz que Simão Pedro, ele é o líder da igreja. Quantas das vezes Simão fugiu da responsabilidade dele? Quantas das vezes ele abriu mão do seu papel? Quantas das vezes? A Bíblia diz que Jesus chegou e falou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Pedro falou assim: eu vou pescar. Jesus já tinha falado para Pedro: você não é mais pescador de peixe, mas sim de almas. Só que tem pessoas que querem fugir do seu propósito. E quanto mais você quer fugir do seu propósito, mais Deus vai entrar na tua vida para dizer para você: eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho um propósito com você. Pedro passa a noite toda, como foi no começo, trabalhando e não consegue pegar nada. Sabe por quê? Porque quando você está longe da presença ou longe do propósito que Deus quer que você esteja, você vai viver assim, dando murro em ponta de faca. A Bíblia diz que Pedro, ele corre. Quando ele chega ali, o outro discípulo já estava na frente dele. O outro discípulo não entra no sepulcro. Você vê como é que as coisas têm uma hierarquia. Essa mensagem, ela requer de nós uma sensibilidade espiritual para a gente poder absorver ela. Aquele discípulo que correu depressa, ele chega na porta do túmulo, pastor João. Ele não entra. Sabe por quê? Porque precisava de Pedro entrar primeiro. Pedro entrou primeiro. E quando Pedro entra, eu vou falar uma coisa para você. Na mente de Maria Madalena, ela relata assim:
levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Ela tem uma interpretação um pouco meio equivocada de achar que alguém roubou o corpo de Jesus. Só que quando Pedro entra, mais o outro discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João, sabe o que a Bíblia diz? No versículo... Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Versículo 8. Entrou também o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ei, havia uma situação ali, um mistério ali, uma situação naquele sepulcro que fez com que os dois crescem. Quando eles viram o lençol, ele viu os lenços e eles viram que não era uma situação distante, não é uma situação incomum, não. Eles viram uma situação que eles entenderam. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, esse lenço ele estava dobrado, meio enrolado do lado à parte. É como se fosse uma situação para dizer assim para eles: ei, o que aconteceu aqui não foi um roubo. O que aconteceu aqui foi uma situação que ele ressuscitou. Ele se levantou, ele dobrou o lençol, ele deixou no jeito e ele foi. Então aqueles discípulos, quando vê aquela situação, irmão Alexandre, eles acreditaram. E o que Deus quer fazer na minha e na tua vida, não é qualquer coisa não. O que Ele quer fazer é fazer algo que eu e você venha crer. O que Deus quer fazer na minha vida não é fazer algo para me surpreender, né? Não, o que Ele tem que fazer é para gerar crença em mim. Para gerar crença em mim. Sabe por quê? Porque o homem quando tem fé, a mulher quando tem fé, a Bíblia diz que ninguém consegue barrar essa pessoa. Ninguém consegue barrar essa pessoa. A Bíblia diz que a nossa fé é a fé que vence o mundo. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Vencer o mundo é coisa fácil? Quantas situações no mundo que as pessoas chegam e falam assim: isso eu não consigo. Quantas pessoas ficam inseguras, quantas pessoas ficam com incerteza de falar assim: eu não sei se eu vou ser alguém, eu não sei se eu vou conquistar algo, eu não sei se eu vou conseguir realizar alguma coisa na minha vida. Mas a palavra de Deus vem para mim e vem para você dizendo assim, que se você crer, você vai vencer. Então quando Jesus, irmão Carlos, ele ressuscita, ele deixa todas as evidências necessárias para que a fé dele se manifestasse. Só que a fé dele se manifesta, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? A fé deles se manifestam e o que eles fazem? Versículo 10, voltaram os discípulos outra vez para onde? A fé deles se manifesta e eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa porque a fé deles já tinha se manifestado. Mas e a de Maria Madalena? Ainda não. A Bíblia diz que Maria, enquanto permanecia, no versículo 11, Maria, enquanto permanecia junto à entrada do túmulo, para Maria ainda não era suficiente. Ei, Deus, ele vai trabalhar na tua vida para que a tua fé seja uma fé sadia. Você não vai para casa sem a sua fé, você vai sair daqui com fé. Maria, ela poderia muito bem seguir os outros discípulos e ir para casa, mas não. Ela não aceitou sair dali sem uma resposta. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 29, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscar de todo o quê? Em outras palavras, eu falei sobre isso na semana, o coração é mente, não é isso algo que bombeia. Não, Jesus não quer falar sobre isso. Jesus quer falar sobre a sua mente. Porque uma mente decidida, uma mente resolvida, ela permanece. Uma mente resolvida é uma mente que permanece. Não adianta, nós estamos vivendo em um mundo que cada dia que passa, as coisas estão ficando cada dia mais confusas para questão de fé. Um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, um fala de uma forma, outro fala de outra forma, e tem muitas pessoas que estão dizendo
que crê, mas no final, cadê a fé da pessoa? Cadê a fé da pessoa? Vários ensinamentos. É bem isso. Quem está ouvindo isso aí? Deus não quer que você fique confuso. Fala para a pessoa que está assim: Deus não quer você confuso. A Bíblia diz que Ele não é um Senhor de confusão. Então Maria Madalena, ela não poderia sair dali, obreiro Mário, com dúvida. E pelo fator, dona Lúcia, dela não poder sair dali com dúvida, sabe o que ela faz? Ela permanece. Porque as pessoas, elas têm que ter isso na sua mente, no seu coração, o desejo de esclarecer as suas dúvidas. Elas não podem viver a vida com dúvida. Quantas são as pessoas que estão com dúvida dentro da igreja? Sem saber se Deus vai fazer, sem saber se Deus quer, sem saber se Deus se agrada, sem saber se Deus está se agradando. Quantas são as pessoas que estão vivendo uma vida sem uma fé, né? Uma fé sólida, uma fé limpa, uma fé sadia. E pelo fator de não... o Mateus já colocou ali. E pelo fator de não ter essa fé sadia, uma hora, Mário, ela crê, e outra hora, pastor João, ela não crê em nada. É as pessoas que vivem em cima de quê? Do muro. E Deus não quer eu e você em cima do muro. Deus não se agrada de crente em cima do muro. E eu vou entrar nessa questão após isso aqui, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o quê? Com todo o vosso coração. Será se o nosso coração está assim, todo em buscar Deus? Todo focado em procurar Deus? Todo decidido em querer um encontro com Deus? Como é que está o nosso coração? O nosso coração está dividido. O nosso coração está focado em muitas coisas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso quê? Tesouro. Maria Madalena, obreiro Mário, ela não queria outra coisa, ela só queria o Senhor. Dani, Maria Madalena falou: eu não vou sair daqui sem resolver essa questão na minha mente. E o que Jesus fala com ela? No versículo... Aleluia, Jesus. Pode falar, profeta. Fala no microfone, rapidinho. Aleluia, Jesus. É como, tipo, que ela falasse, né? Tipo, eu quero saber, né, para onde que ele foi, né? Se ele ressuscitou, se roubaram. Eu quero... Os outros não se importaram. Eles foram embora para casa. Aleluia, Jesus. Entendeu? Amém. E ela queria resolver aquela questão. Quantas são as pessoas que estão na sua mente, elas ainda estão em dúvidas? Quantas pessoas estão com dúvida, sem saber realmente a respeito da volta de Jesus, a respeito da sua salvação, a respeito do seu nome no livro da vida? Olha o que está escrito no versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, diz-me onde puseste e eu levarei. Na mente de Maria Madalena, pastor, ela não está vendo uma ressurreição, ela está vendo um roubo, Sr. João. Ela está vendo, Sr. José, um roubo. Dona Vanessa, ela está ficando com a mente mais confusa ainda pelo que é ocorrido. Pedro e o outro discípulo já está resolvido para eles. Eles creram e voltou para junto dos outros discípulos. Mas Maria Madalena, ela queria sair dali somente com uma resposta, Islândia. Quando tivesse uma resposta para ela, Dona Elane, seria o suficiente para ela, Maurício. O que ela precisava, Marilés, é somente de uma resposta. Ela não quer viver uma vida com dúvida. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, obreira Rosa, dizendo: eu não sei. Quantas são as pessoas que estão pedindo oração, mas não crê se a oração vai resolver? Quantas são as pessoas que estão na fé, mas não sabem se a sua fé verdadeiramente está funcionando? Uma hora ela crê e outra hora ela não crê em nada. E Deus não quer eu assim. Deus não quer nós assim, meus amados. Então Deus quer tirar de nós todas as dúvidas aqui hoje. Então Maria Madalena, ela quer saber o que está acontecendo. E aí ela vê uma saudação, só que essa saudação já é diferente. Olha a saudação que vem para ela após esse questionamento dela. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela
voltando-se disse em hebraico Rabuni. Sabe por quê? Porque a saudação que Jesus fala comigo, com você, é uma saudação muito diferenciada. Jesus, ele se manifesta a cada um de nós aqui de uma forma diferente. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele chama nós pelo nome. Fala para a pessoa, fala assim, ele te conhece. Ele te conhece, ele sabe o seu endereço. Ele sabe tudo sobre a tua vida. Quando chama Maria, ela fala Raboni, que quer dizer mestre. Ela já reconhece. E agora, ela chega e faz isso aqui, ó. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com meus irmãos. Diz-lhe, subo para o meu pai, mas vou para o vosso pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e aconteceu o quê? Eles disseram essas coisas. Eu queria que você abrisse no livro de Marcos 16, versículo 11. Marcos 16, 11. Aleluia, Jesus. É a mesma situação, só que escrito no livro de Marcos. É o livro anterior ao de Lucas. Grande é o nosso Deus. Marcos 16. Glória ao nosso Deus. Vamos entender mais sobre a questão. Jesus ressuscitou, mas qual é o objetivo? Aleluia, Jesus. Do versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro para quem? Da qual ele era quanto? Vai lá para o versículo 12, 3. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, anunciaram aos demais. Mas também estes dois, eles não deram o quê? Não deram crédito. No versículo 9, pessoal. Versículo 9 e o versículo 10. Olha o que está escrito. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliu 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-los, aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que foi visto por ela, fizeram o quê? Não o quê, pessoal? É assim que acontece. É assim que é a questão. As pessoas viram que Jesus ressuscitou, viu que Jesus apareceu, mas de quem está falando, elas não estão dando crédito. Sabe por quê? Porque quem está falando não é qualquer pessoa, é Maria Madalena. Eles não deram crédito, por quê? Por ter visto, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não deu crédito. Porque eles não conseguiam base suficiente, argumento suficiente para entender que Jesus poderia aparecer para quem ele quisesse, e principalmente apareceu para ela. Eles não queriam dar crédito a isso. Eles não queriam aceitar que Jesus poderia ter aparecido para Pedro, Jesus poderia ter aparecido para João, mas não, apareceu para quem? Para quem, Mário? Para quem estava o quê? Procurando. Fala para a pessoa que vai fazer, Jesus aparece para quem quer que ele apareça. Enquanto eu não tiver essa fé suficiente para falar assim, eu verdadeiramente quero um encontro com meu Deus, eu vou viver igual aqueles discípulos. Eu vou ver o túmulo, eu vou ver lenços, missionário Lídia, eu vou ver ali tudo, mas eu não vou ver o mestre. E tem pessoas assim dentro da igreja. Ela consegue ver a unção do bispo, ver a unção do pastor, ver a unção do apóstolo. Ela consegue ver maravilhas na vida dos outros e na vida dela. Enquanto Jesus não aparecer para nós, a nossa fé ainda não está sadia. Porque é necessário, meu amado, a nossa fé não ser uma fé com dúvida, uma fé... Não, a nossa fé tem que ser uma fé firmada. A nossa fé tem que ser uma fé alicerçada. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não, mas permanece firme para sempre. Quantas são as pessoas que a sua fé não está firme ainda? Uma hora ela está dentro da igreja e outra hora ela já não consegue mais permanecer na presença de Deus. Está bebendo, está fumando. Se você sair, você vai encontrar mais pessoas que estão fora da presença de Deus do que pessoas que estão alicerçadas com Deus.
Porque enquanto a nossa fé não for alicerçada realmente na rocha, o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. O diabo não quer ver nós, meu amado, na presença de Deus, ele vai fazer de tudo. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós colocar a nossa casa na rocha. A nossa casa tem que estar na rocha, porque vai vir as enxurradas, vai vir ventania e não vai cair. Sabe por quê? Porque além de você ouvir a palavra de Deus, você entendeu, e após você ouvir e entender, aí você creu. E após você crer, aí não tem ninguém mais para te derrubar da presença de Deus. Hoje você vê pessoas que são cantores gospel de nomes, que estão fazendo coisa que nunca você imaginaria uma pessoa que tem tanta unção no louvor. Sabe por quê? Porque não foi verdadeiramente encontrado por Deus. Quando a pessoa verdadeiramente é encontrada por Deus, ela faz que nem Daniel. A cova do leão não é nada. Ela faz como Cedraque, Mesaque e Abednego. A fornalha de fogo não é nada. Porque são pessoas que entendem que Deus está no controle da sua vida. Que fé é essa que eu tenho? Que eu só tenho essa fé quando as coisas estão totalmente boas na minha vida. E a minha fé ela vai ser provada, sim ou não, pessoal? E na hora de ser provada é que eu vou saber verdadeiramente como é que está a minha fé. Porque se eu ficar, uma hora eu creio e outra hora eu não creio, essa minha fé não é verdadeira. Então Maria Madalena, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 20, a Bíblia diz que ela permaneceu. Todo mundo saiu, mas ela ficou. E quando ela fica, ela tem a missão mais importante. O Evangelho, e aí tem muitas pessoas que eu vou entrar agora, talvez está sendo gravado, eu posso ser até criticado na internet, eu não vejo problema com isso. Não vejo problema com isso. Eu estou aqui para pregar a palavra. Aí tem muitas pessoas, irmão Mateus, que quer tirar a autoridade de uma mulher. O Evangelho não foi anunciado primeiro pelo homem, foi anunciado primeiro por quem? E quem era essa mulher? Maria Madalena. O Evangelho não foi anunciado primeiro pelos apóstolos, não. A primeira pessoa a pregar da ressurreição de Jesus, qual foi o nome dessa pregadora? Maria Madalena. Vai falar, eu vou receber, eu não tenho problema, mas está no texto. Eles vão ter que tomar muito cuidado para não querer, porque sabe da minha fé. Essa é a questão. E aí muitas pessoas querem falar que mulher não pode pregar, que mulher não pode isso, não pode aquilo. Leia o texto, entenda o texto, tenha a amnésia total do texto para você depois falar alguma coisa. Tenha consciência do que você está falando. Porque é necessário você entender que o quê? Que Deus ele usa quem ele quer. Deus ele fala com quem ele quer. Ele se manifesta quem ele quer. Teve uma vez que tinha um profeta que estava perdido. Queria fazer algo contra a vontade de Deus. E esse profeta estava montado sobre o jumento. Não tinha ninguém, não tinha um homem, não tinha ninguém ali do lado daquele profeta. Já que você não quer ouvir pessoas, não quer andar com pessoas, Deus usou o jumento para falar com Balaão. Após ela ter um encontro com Jesus, a mulher samaritana, Mário, após ela ter um encontro com Jesus, ela recebe a fé suficiente para ganhar uma cidade todinha para Jesus. Ela não tinha coragem, ela vivia escondida, vergonhosa. A mulher Jesus revela para ela. E este marido que você tem, esse aí também não é seu. Só que eu vou falar para você, tudo que for necessário para que a sua fé seja uma fé sadia, para você não se perder amanhã ou depois, Jesus vai fazer na tua vida. O que Jesus quer fazer na tua vida é tirar da sua mente todas as dúvidas que Ele está cuidando de você. Capítulo 20, nós já estamos encerrando. Vamos falar, versículo 19 agora, pessoal. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo-lhe, mostrou-lhe as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, dizendo-lhe, recebei o Espírito Santo. E se de algum pecado, e os pecados são lhe perdoados, serão-lhe retiveres, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então aos outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver, o quê? Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos ou do prego, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum o quê? Não, isso aí é por isso que eu falo. Tem gente assim. Tem gente que está igual a Tomé. Ela precisa ver ela precisa de uma evidência concreta. E Tomé falou, nós vimos. Olha, não foi só ele não, eu também, nós vimos o Senhor. Tomé falou, vocês podem falar o que quiser.
E Tomé foi um também dos alunos. Tomé também teve o mesmo ensinamento. Tomé também teve a mesma instrução. Só que para Tomé, a questão era diferente. E eu vou falar uma coisa para você. Jesus não quer perder ninguém. Até Tomé vai ser alcançado por Jesus. Não, mas Tomé é um crente que está dentro da igreja, está misturado com o povo, mas é um incrédulo. Tomé é um escolhido, Tomé é um selecionado, Tomé é um discípulo, mas Tomé é alguém diferente. Tomé é alguém que tem uma mentalidade diferente. Tomé é alguém que tem uma forma de crer diferente. Ele falou, me recuso a crer se eu não ver. Aí diz o versículo 26, passando 8 dias. Quantos dias? Quem é que vai aguentar um incrédulo durante 8 dias, irmãos? Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chegando também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas o quê? Mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Deus meu. Disse Jesus, porque viste, creste. Bem-aventurado os que não virem e o que, pessoal? Não verem, mas crerem. Bem-aventurados são aqueles que não estão vendo, mas acreditam. Será que você precisa tocar nele para crer? Sabe por que eles estão com essa mentalidade ainda? Por causa dos costumes. Os gregos, eles pedem sinal. Eles pedem sinal. É tanto que eles conseguem acreditar em um bezerro formado, criado. Eles conseguem acreditar num objeto. Eles conseguem. Se alguém chegar para eles e falar, essa imagem aqui faz milagre, elas acreditam mais facilmente do que acreditar em Deus. Até hoje as pessoas não conseguem, ter uma conclusão concreta da fé do cristão. Porque o cristão é aquele que crê sem ver. Os outros precisam de uma imagem, precisam de um amuleto, precisam de alguma coisa para colocar em um pescoço e dizer, isso aqui vai trazer sorte para mim. Isso aqui vai guiar a minha vida. Isso aqui vai me proteger. E Deus olha para você e fala assim, eu só quero que você creia em mim. A fé minha, a nossa fé tem que ser a fé de crer, mas sem ver. Quem gosta de mostrar as coisas é o diabo. O diabo falou para Jesus quando ele estava na provação no deserto, falou, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras elas se transformem em pão. Jesus falou assim, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra sai da boca dizendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quantas são as pessoas que não têm essa crença? Elas se sentem incapazes para tudo. Jesus já falou que você pode todas as coisas, mas você não acredita. E pelo fato de você não acreditar, você não se lança, você não investe, você não deposita, você não toma atitude. Quando você acredita na palavra de Deus, quando você deposita a sua confiança na palavra de Deus, aí as suas atitudes vão demonstrar a sua fé. Porque a fé sem obra é uma fé morta. Maria Madalena, ela vai em busca, ela vai em procura, ela quer esclarecer a fé dela, ela quer tirar todas as dúvidas dela, e ela permanece ali até ela ter um encontro com o Senhor. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e elas ainda não conseguiram desenvolver a sua fé, porque elas não conseguem buscar dessa forma, elas não conseguem perseverar. Você tem que tirar todas as suas dúvidas. A Bíblia diz que o que duvida é semelhante à onda do mar. Está lá em Tiago capítulo 1. Abre lá, Mateus. A Bíblia diz que os que duvidam é semelhante à onda do mar agitada. Não suponha essa pessoa que duvida que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Deus usa o vaso, o profeta, para falar, você está curado. E a pessoa duvida. Aquele centurião, ele falou para Jesus, se o Senhor mandar uma palavra, é suficiente, o meu criado será curado. Jesus olhou para aquele centurião que era romano e falou para ele, nem em Israel eu achei fé como essa. Como é que Deus olha para a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Eliseu olhou para aquela mulher que estava com os filhos, tempo de ser levada a escravo devido à dívida, e falou, você sabe que meu marido,
Ele era fiel, era um discípulo. Eliseu falou que tem em casa azeite, então pede as vasilhas. Aquela mulher obedeceu, e a Bíblia diz que houve uma multiplicação do azeite na vida dela. Enquanto eu e você não desenvolver essa fé, nós vamos viver dando murro em ponto de faca. Essa é a realidade. E não adianta ir para uma igreja, ir para o outro, vai para um lado, vai para o outro, faz isso, faz aquilo, e não resolve. Não resolve. Sabe por quê? Porque o que vai resolver a vida de uma pessoa é a fé. É a fé. Se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Ó, o homem... Volta aí, meu Deus. Aleluia, Jesus. O homem 6, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, e nada o quê? Duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda impelida e agitada. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Peça, porém, com fé, e nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada. A pessoa que duvida, ela está sempre agitada, sempre, ela não sabe, não consegue, ela não desenvolve, Mas a pessoa que pede com fé, essa pessoa recebe. Peça, porém, com fé. Porque se você pedir com fé, todo aquele que pede recebe. E todo aquele que busca, encontra. Mas peça com fé. Eu não sei porque que Deus está levando a mensagem do dia desse culto para essa questão de lutar contra a dúvida. Eu não sei porque que Deus quer arrancar de nós isso. Porque tem pessoas que... Tomé era uma dessas pessoas que estava dentro da igreja, fazia parte ali do membro da igreja, fazia parte do grupo de apóstolos, mas era alguém que estava com dúvida. Será que tem pastor com dúvida? Tem. Tem obreiro com dúvida? Tem. Tem membro com dúvida? Tem. E o que Deus quer tirar? Essa dúvida. Porque a pessoa que está duvidando não recebe nada do Senhor. Não recebe nada. Hoje o que Deus quer tirar de mim e de você é tudo aquilo que está nos fazendo duvidar. Se tem alguma situação que está na tua vida que está te levando a duvidar da glória de Deus, hoje essa situação é arrancada da tua vida. Hoje você vai sair daqui como os que confiam no Senhor. É um monte de Sião que não vai se abalar. Quantas são as pessoas que estão indo contra a palavra de Deus? A palavra do Senhor diz não temas. Mas quantas são as pessoas que estão com medo? A palavra do Senhor diz que 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. E quantas são as pessoas que estão preocupadas? Quantas são as pessoas que o próprio Deus fala assim, você vai comer o melhor dessa terra, mas a pessoa está se conformando em viver uma vida de infelicidade. A pessoa vive uma vida de tristeza, uma vida de deprimência. As pessoas se conformam e falam, não, pode deixar. Tem pessoas que já se conformou com a enfermidade, já se conformou com a depressão e acha que, não, esse remédio que é o bom. As pessoas estão mais acreditando, não sou contra a ciência, mas estão mais acreditando na ciência do que acreditando em Deus. Pastor, eu não posso mais ter filho. Pode sim, se você crer, você pode sim. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Naquele que te fortalece. Você pode... Pastor, mas meu casamento não tem mais jeito. Tem sim, Deus tem poder para restaurar o seu casamento. Pastor, eu não consigo ter paz. Você pode sim, Deus tem poder para te dar paz. Mas uma coisa que Deus quer fazer com você é como Ele fez para Tomé. Se for preciso, você tocar nas brechas. Se for preciso, você ver para crer. Ele quer isso. Ele quer que você tenha fé. Jó foi uma pessoa que falou assim, ó. Olha o que Jó fala. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. A fé, a provação que veio na vida de Jó, fez foi levantar a fé dele. E a provação que vem na vida de muitas pessoas, em vez de levantar ela, faz ela falar, cadê meu Deus? E o diabo não vai deixar de levantar alguém para perturbar mais ainda a pessoa. E dizer assim, se você está dentro de uma igreja, por que a sua vida anda assim? Por que você passa por isso? Cadê o seu Deus? E aí é onde você se levanta e fala assim, o meu Deus está no controle de tudo. A mulher de Jó se levanta e fala para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala, você está falando como uma louca, mulher. Eu saí nu do ventre da minha mãe. É um homem que tem consciência que tudo que está acontecendo faz parte dos planos. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus hoje quer eliminar a dúvida de você que você vai receber a vitória. Deus quer eliminar de você a dúvida, aquilo que está gerando dúvida em você. Maria Madalena, ela permaneceu. Jó, ele permaneceu. Eliseu permaneceu. Você também pode permanecer. Se você permanecer, você vai ver
a glória de Deus. Mas se você é o Tomé, que está dentro da igreja e está duvidando da manifestação de Deus na tua vida, como é que você vai alcançar alguma coisa de Deus? Como é que você vai alcançar alguma coisa de Deus? A Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Pastor, eu creio, mesmo diante de tudo que aconteceu contra a minha vontade, mas eu creio que está no controle de Deus. Então creia, meu amado, que Deus está guardando os seus. Creia que Deus está no comando da sua vida. Creia que Deus está no controle de toda a sua situação. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Hein? Glória a Deus. A questão é essa, é não duvidar. Não duvide. Mateus, você está aberto em Tiago? Aproveita, abre lá no versículo 22. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Mostra aqui. Igreja, fique de pé para a gente fazer a leitura final. Para a gente participar da Santa Ceia. Ó, Mateus vai pôr aqui. Olha o que está escrito. Aleluia, Jesus. Tiago 1, capítulo 1, versículo 22, Mateus. Aleluia, Jesus. Tornai-vos o quê? 22. Versículo Tiago 1, 22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se eu e você, se for somente ouvinte, você vai num lugar, ouve a palavra, você lê a palavra. Se nós formos só ouvinte e não praticante da palavra de Deus, nós estamos sendo enganados com quem está falando e com nós mesmos. Aqui nessa tradução, ela fala: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ali fala, enganando com falsos discursos. Se você é uma pessoa que quer ouvir somente o que te agrada, você está enganando a você mesmo. O que vai mudar a sua vida é você crer na palavra de Deus. Pastor, eu creio na palavra de Deus. Então acredita que a partir de hoje a sua vida anda. Mas se você é aquela pessoa que não acredita na palavra de Deus e vai por outras coisas que não é a palavra de Deus, porque a fé ela não pode vir por outras coisas. A fé ela tem que vir através da palavra de Deus. Pastor, eu creio. Então hoje é você recebendo a ceia do Senhor. Hoje é você fazendo uma aliança com o Senhor. Hoje é você renovando a sua aliança com Deus. Coloca a mão junto do seu coração.